falando isso com muita consistência, tá? Eu, se eu fosse ele, metia a cara e falava. Mas, coronel, obrigado. Boa tarde, Maraca. É uma missão extremamente complicada, raramente na história da televisão brasileira. As emissoras de televisão expuseram a cara, o rosto de um desembargador numa situação como essa. Ora, a minha cara aparece, a sua aparece, todo mundo aparece, por que cadê eles não? Quem é que investiga esse povo? Boa tarde. Boa tarde, Maraca. Boa tarde, você, meu telespectador. Maraca, essa pergunta é ótima e vai acalmar um pouco os ânimos das pessoas. Primeira coisa, por força da Constituição Federal, o desembargador que cometer qualquer crime, ele é investigado e processado pelo STJ. A instância originária é o STJ. Porém, com a emenda constitucional número 45, no ano de 2004, foi criado um órgão chamado Conselho Nacional de Justiça, que tem competência concorrente de natureza disciplinar sobre toda a magistratura nacional. Então, hoje, no Brasil, nós temos dois órgãos com competência para processar e julgar crime cometido por desembargadores. Então, eu tenho o CNJ, que é o STJ, desculpa, que é o Superior Tribunal de Justiça, e eu tenho o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Porém, as pessoas que se virem vítimas ou quiserem formular reclamação contra desembargadores ou outras autoridades do Poder Judiciário poderão procurar o presidente do Tribunal de Justiça, aqui no caso de Minas Gerais, o presidente do TJ ou o corregedor, pode formular a sua reclamação, que ele abrirá um procedimento interno e ele cientificará simultaneamente o STJ e o CNJ. E eu acredito muito, o CNJ tem mostrado um papel de correção importante no Brasil. E vai afastar esse homem. A informação que ele já está sendo investigado e já ouviram testemunhas, ele tem até sexta-feira, agora, esse homem tem até sexta-feira para justificar a decisão dele. E se ele não justificar plausivelmente, ele será afastado. Eu tenho certeza que será afastado. Agora, é a primeira vez também na história em que a esquerda e a direita se juntam e, quem sabe assim, para um Brasil melhor, para uma transparência melhor, para buscar um entendimento real, certificado, dentro de um tribunal de justiça. Esse é o caminho? É o caminho. Você sabe por quê, Maracanã? A questão não é política, não é esquerda, não é direita, é uma questão técnica. O procurador de justiça, o André Baldini, falou muito bem ali. A questão trata-se do entendimento jurídico técnico. Só há possibilidade de absolver, no caso aí, o estuprador, se tiver lá excludente de antijuridicidade, legítima defesa, etc, etc. Não há nesse caso. E para piorar, o artigo 217-A do Código Penal, que fala do estupro de vulnerável, ele não deixa margem para dúvida de interpretação, Maracanã. Não cabe interpretação. Ele fala o seguinte: manter conjunção carnal ou ato libidinoso com quem é menor de idade, de 14 anos, que é o caso dessa adolescente de 12. Então não há nenhuma circunstância que justifique. E o parágrafo 5º, quem quiser me acompanhar, lá do artigo 217, fala o seguinte: a pena aplicada no caput independe do consentimento da vítima. Por quê? Porque entende que uma adolescente, uma criança de 12 anos, não tem a sua formação psíquica capaz de ter o total discernimento, muito bem a condição de guiar sua vida sexual. Por isso, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, depois a Convenção Americana de Direitos Humanos aqui pela OEA, e agora com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação brasileira ela foi evoluindo para poder proteger esse grupo vulnerável, que é a mulher, e no caso, mulher, criança, adolescente. Gente, essa decisão viola brutalmente, é o que está no artigo 6º da Lei Maria da Penha, os direitos humanos. Inclusive, a ONU, através da Unicef, da Unesco, manifestou preocupação e mandou um observador para o Brasil, e a Comissão Americana de Direitos Humanos foi acionada pelos organismos e ela está mandando também observadores para acompanhar. Para fechar, gravíssima.